Bom, galera, eu sempre falo de trinca-ferro. Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou caixa de segredo para guardar segredo. E tudo que eu sei que eu possa trazer para vocês para melhorar, eu vou tentar trazer para melhorar. Desculpa, estou ofegante, porque para chegar até aqui é difícil. Mas o criador de mansarrão, ou o criador de trinca-ferro, porque até o trinca-ferro mais jovem, quando ele chega na casa da gente, ele chega espantado, ele chega com medo, ele chega muitas vezes arisco. E para isso, pessoal, para isso não virar um costume e nem para isso se tornar uma coisa que demore muito a dar resultado, o que a gente sempre indica para as pessoas aqui do canal, principalmente os novatos, as pessoas que estão começando agora? Tenta conquistar o trinca-ferro. Eu não sei como que você vai fazer, eu não sei de que maneira você vai fazer. Eu sei que eu já avisei várias vezes no meu canal como tem que ser feito. Então, não perde tempo, a temporada está aí e você, na maioria das vezes, tem que entender que a mexida do seu trinca-ferro, e eu sei que na maioria das vezes, quando a gente fala isso, quando a gente fala de manejo de trinca-ferro, a maioria das pessoas tem uma opinião diferente. Cada uma conseguiu de uma forma, e eu respeito muito isso, não estou aqui para desrespeitar vocês de forma nenhuma. Porque na maioria das vezes, cada um teve um exemplo, na maioria das vezes, cada um fez uma mexida que favoreceu, que deu certo, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês mesmo é para o tipo de atitude que você tem com o seu trinca-ferro, com o seu mansarrão. Talvez você é uma pessoa que tem pouco espaço, depois você pode comentar se você tem pouco espaço, contando sempre a verdade. E você tem muitos pássaros. E agora, se você fizer uma reflexão sobre o que eu estou te falando, será que você não pensa que eu devo estar certo em alguma coisa? Sim, eu estou te dando um conselho. Cara, quando você diminui, quando você está na sua casa que você diminui, você consegue um retrospecto maior. Tá? Se você quer ter uma reprodução, você tem que começar com um casal. Se você está querendo puxar para o torneio, esse pássaro tem que morar sozinho. Geralmente vai durar muitos mais anos. Hoje um pássaro que vive com outros dentro do torneio, hoje a maioria duraram 3, 4, 5 anos, acabou. Vai virar reprodutor. Entendeu? Vai virar reprodutor. Por que vai virar reprodutor? Porque eles foram ao excesso, ao limite do pássaro e agora só serve para reproduzir. Entendeu? Introduziam na fêmea, mas não deixavam cruzar. Acasalaram, mas não deixavam cruzar. E uns até cruzavam, mas eles não deixavam próximo da fêmea, usavam isso como desculpa e na maioria das vezes, quando puxava, ganhava. Porque a roda era fraca, o trinca-ferro dele era melhor. Isso daí já fazia uma diferença. Mas hoje, a pessoa que está começando, hoje, a pessoa que está querendo iniciar com qualquer tipo de trinca-ferro que seja, ela, primeiro de tudo, ela tem que prestar atenção muito, assim, no tipo de acesso, de atitude que você está tendo com o pássaro. Às vezes você é um cara que não dá muita atenção. Às vezes você é um cara que só limpa 2, 3 vezes por semana. Às vezes você é um cara que só mexe no final de semana. Então, isso pesa muito no tipo de mexida que você vai fazer. Ó, só para vocês entenderem. Hoje tem passarinho, irmão, que ele vai para a muda e ele volta outro passarinho, arisco, medroso, entendeu? Um passarinho diferente. Eu falo para vocês isso por quê? Porque na maioria das vezes, quando isso acontece, tem gente que não sabe o que fazer. Então presta bastante atenção, irmão, que eu vou te falar para você o que você tem que fazer. Haja com prudência, tenha calma, vai dar tudo certo. O seu trinca-ferro, ele precisa ter as frutas, o seu trinca-ferro, ele precisa ter uma farinhada, o seu trinca-ferro, ele precisa ter uma boa estruzada, o seu trinca-ferro não tem que ter mel, o seu trinca-ferro não tem que ter gengibre, não tem que ter nada disso. Isso é muito bom para os seres humanos, mas olha, para o seu pássaro, ele é bem menor, o aparelho respiratório dele também é bem menor, tudo em muita quantidade para ele pode fazer mal. E eu sou a favor, sim, de um veterinário especialista em pássaros, que está faltando no nosso meio. Tem muito poucos veterinários que são especialistas em pássaros. A maioria são veterinários, mas
não são especialistas. E a gente precisa de uma pessoa para tratar desse assunto que seja especialista, que entenda, que saiba o que está falando, entendeu? Que saiba o que está dizendo. Uma pessoa que ela não vai ficar introduzindo o dedo no ânus do pássaro, uma pessoa que não vai ficar abrindo o bico do pássaro para ver se está com pivite, que esse negócio já foi, sabe, já foi vencido, mas tem muita gente que ainda acha que precisa dar remédio para abrir o canto, que precisa de estar fazendo um monte de cambal. Não, o passarinho ele abre o canto naturalmente. Você sabia disso não? O trinca-ferro é um pássaro que quando chega a época dele é que nem a tanajura, aparece um monte do nada, você entende? É isso que na maioria das vezes acontece. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tá fazendo manejo de mansarrão? Tá fazendo manejo de trinca-ferro? Depois você comenta aqui embaixo. JH, meu mansarrão tem tanto tempo e ainda não cantou. JH, meu trinca-ferro já fez a muda e tá cantando. JH, meu mansarrão, quando eu chego, ele para de cantar. JH, meu trinca-ferro tá cantando de madrugada. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ouvir. Você sabe por quê? Porque se você, cara, com bondade, não vai atrair o pássaro para você, será que se você botar um pedaço de mamão de vez com semente e tudo, será que ele não vai se agradar? Será que se você botar um pedaço de banana da terra, ele não vai se agradar? Será que se você pegar um pedaço de laranja lima, botar dentro da gaiola uma fatia de maçã, ele não vai se agradar? Claro que vai se agradar. Ele vai ficar mais fanho, ele vai ficar mais manhoso, ele vai ficar mais gracioso, mais bonito, ele vai ficar mais ansioso em te ver. E tem uns que começam até a conversar com a gente. Quando a gente vai chegando do trabalho, eles começam a conversar com a gente, eles começam a fazer um diferencial. Então, se eu não me aproximar por ele com frutas, se eu não me aproximar dele com farinhada, se eu não me aproximar dele com qualquer coisa que seja do poder das minhas mãos, meu amigo, eu tenho que parar de criar trinca-ferro. Para todo iniciante é muito difícil, o iniciante sofre muito, mas depois que ele começa a encarar as informações como informações boas, que o trinca-ferro ele tem que ficar no local aberto, um local aceso, um local onde esteja ventando, que esteja aquela brisa gostosa, e não debaixo de telhado, e não dentro de casa, e não escondido na cozinha. Ele tem que estar num local agradável, e ele tem que trocar de ponta a cada 3 dias. Isso faz uma diferença. Eu sei que o meu público, a maioria das pessoas que vão na minha live, elas estão impactadas com essa grande força desse manejo, que é o bem que existe dentro de você. Eu nunca prometi nada para ninguém. Eu sempre falo para as pessoas, descubra o bem que tem dentro de você. A gente pode muito mais, claro que pode. A gente pode fazer diferente. O segredo de uma boa mexida, com certeza, está nas mãos daquele que ama mais, daquele que tem mais carinho, que trata o trinca-ferro como um membro da família. O resto é só conversa. Paciência é tudo.